Convido você para relaxar, puxar o freio de mão, desligar de todas as energias negativas que o cercam, sentando no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? No futebol, quando o assunto é técnico, eu sempre fui e continuarei sendo aquele que acredita que a gente deve dar um tempo para mostrar ao profissional a que veio. Nada de pré-julgamentos, nem para o bem, nem para o mal. Criar expectativas maravilhosas só porque o cara é grife ou teve grandes participações, grandes conquistas em clubes que passou. Ou então já recebê-lo com cara de não serve, por não ter nome, por ter um currículo meio fraco, ou por não ter ganho nada nos últimos anos. Quinteiro, quando chegou, eu afirmei, deixemos o homem trabalhar. Renato Portaluppi, página virada, vamos agir como torcedores e não como viúvas. Ficar comparando cada passo do recém-chegado com o que fazia o técnico que se foi. Concordo, cada um tem sua opinião, ninguém é obrigado a pensar igual a mim e eu respeito o contraponto. Quinteiro chegou. Quinteiro está mostrando que é um trabalhador, que ele treina. A gente vê que o time está melhor preparado fisicamente, tecnicamente e taticamente. É um Grêmio diferente do Grêmio de Renato, no sentido de intensidade, mas não significa que é melhor ou que não joga igual ao time de Renato. Então hoje, depois do que eu testemunhei, eu chego à conclusão que Quinteiro sim pegou um time destruído e teve que recomeçar do zero. Não é uma tarefa fácil. Eu concordo que Quinteiro não é o problema do Grêmio, mas também está longe de ser a solução. Vendo o Grêmio de hoje, sabe, eu chego a ter pesadelos. O que Quinteiro quer colocar como ideia de trabalho é igual a de Renato, com a diferença que ele treina, mas não quer dizer nada. O time continua com 2 pontas, um atacante enfiado entre os zagueiros, ou seja, 3 flechas, mas sem o arco, porque não tem um meia de ligação. Então são 4 zagueiros, 3 volantes e 3 atacantes perdidos lá na frente. O Grêmio vive de correria e de lançamento longo. O Grêmio não consegue povoar o meio-campo, e é no meio-campo que se decide uma partida. O Grêmio é um time espaçado, ele não consegue se compactar. Hoje, esse estilo de jogo é meio que suicida. Sabe, não venha com essa história que é um time que tomará muitos gols, mas fará muitos gols, como era na época de Luizito Soares. Não, na época de Luizito Soares, tinha Luizito Soares. E se puxarem pela memória, deixo como exercício, na armação, no meio campo, o Grêmio tinha jogadores com talento mais refinado. Então o Grêmio hoje é um convite a ser atacado. Então a gente percebe que Quinteiro mais parece o Renato Portaluppi falando castelhano. Daqui um pouquinho ele vai falar que confia no seu grupo e vai tentar encontrar desculpas pelos resultados que não chegam. Em outras palavras, eu acho que Quinteiro não deu liga. Ele pode dar certo em outros vários clubes, mas no Grêmio de hoje, está na hora de Alberto Guerra encarar a realidade. E vocês podem ter certeza que o presidente está vendo o que está acontecendo, está pensando e sabe que tem que dar a solução. E na velocidade, Alberto Guerra, em dezembro, ele tirará alguma conclusão. Foi assim com o Renato em 2024, que em abril a gente já sabia que com ele o Grêmio não iria. E ele saiu em dezembro por livre e espontânea pressão, porque se dependesse de Guerra, ele continuaria. Até na teimosia eu vejo semelhanças. Porra, o que é o teimar com Pavon? O cara pode ser um grande jogador, mas no Grêmio ele não encaixou, ele não acerta uma. E outra,
O que é teimar com Edenilson como titular? Não dá para entender. Edenilson, sim, é um bom banco. É jogador para que, dependendo da partida, entre no segundo tempo. Sair jogando, ele não tem mais pique, agilidade, ritmo. O que é a teimosia com Gemerson? Ah, não tem outro? Poxa, se o cara tá mal, se colocar outro pior, não irá ficar. E ontem, na partida contra o Ceará, teve aquela bobagem do Volpi de ter ido ao ataque. Não acho. Eu gosto de jogador assim. Porque, poxa, perdia de 1-0. Perder de 1, 2, 3, dá no mesmo. Tá, ele foi para a área, deixou o gol gremista vazio. Ele foi ser o 12º homem na linha. Não. Eu errei. Ele foi ser o 11º. Não, ele foi o 12º, porque ele é o elemento surpresa. Ali ele pesa por 2, porque a defesa adversária não sabe como marcar aquela novidade. Então, as chances de Volpi fazer o gol eram iguais a de qualquer goleiro. Pequenas. Mas menores ainda eram as chances do Ceará recuperar a bola e fazer o segundo. Agora, o que eu não entendo são os escanteios cobrados pelos jogadores do Grêmio. Cadê aquela bola forte, morredeira, na altura do pênalti? Não, é balão para dentro da área. E sempre quase saindo da área do outro lado. A bola chega sem força. Podem ver, mesmo que os jogadores do Grêmio cabeceiem, ela vai assim, ela vai bamba. Então, por favor, não vamos culpar Volpi ou outro jogador, não vamos tentar apontar falhas individuais, embora a gente saiba que no elenco tem jogadores que não podem mais continuar, eles precisam ir para o banco, reavaliar, quem sabe voltar mais tarde, agora não dá. E que essa história de jogar alegrinho, com 2 pontas abertos, não funciona. Para o Grêmio hoje é o 4-4-2. Poxa, 4 zagueiros, né? 2 laterais e os zagueiros de meio. 3 volantes com 2 marcadores, um sabendo jogar, isso nós temos. Então, poxa. E coloca o Cristaldo ou Monsalve. E deixa 2 atacantes à frente. Pode ser o centroavante, não importa. Pode ser o Arezzo, que está perdendo muito gol, mas é novo, mas ele incomoda. O Bright White, que hoje é o titular absoluto. E um ponto aberto, ou pela direita, seria o Oliveira, ou pela esquerda pode escolher o Amuzu, até o André Henrique, sabe? O Aravena. Quer dizer, o Grêmio tem nomes, mas para um 4-4-2, povoando o meio-campo, dando o primeiro combate e tirando os zagueiros, aquele confronto direto. Ah, mas 2 homens à frente? Não. O meia de ligação vai se aproximar aos atacantes. Quando o Grêmio estiver sendo atacado, irá recuar, não para marcar, mas para fazer sombra. E um dos alas, ou direito ou esquerdo, irá subir dependendo da jogada a ser feita. E quando esse ala subir, terá um volante para protegê-lo. Para mim é beabá do futebol com o que o elenco do Grêmio tem hoje. Agora, aqueles 3 alegrinhos lá na frente, correndo e recebendo balão, aí eu acho que é teimar. E a teimosia está sendo uma das problemáticas, olha que palavra linda, do nosso treinador de hoje. A outra é o relacionamento com os jogadores, que eu já tenho comentado, que é a mesma falha de Renato, mas em polos contrários. Renato era o paizão, era o oba-oba, e Quinteiro é o truculento demais. Não se consegue, da noite para o dia, transformar um clubinho de amigos numa caserna de exército. Não é assim que a banda toca. Então a coisa complicou. E poxa, tu não quer mais dar tempo, cansou? Não, não é isso. É que futebol é um relacionamento. Então existem sinais. Poxa, de repente o cara está casado, a mulher é o grande amor da sua vida, ele vive uma eterna lua de mel, mas ele começa a surgir sinais.
ela está distante, ela está pelos cantos, ela fica ouvindo música suspirando, ela não ri mais das suas piadas. Ele faz uma proposta para sair, alguma coisa para fazer, ela diz tanto faz. Claro que ele nota, claro que ele sabe que está diferente. Então ele tem duas opções. A primeira é ficar se candidatando a ouvir mentiras, é perguntar para ela o que ela tem, o que está acontecendo. Claro que ela não vai dizer. A segunda é entender que, seja lá qual for a razão, ela gelou, ela não quer mais. E ficar insistindo é um sofrimento que não leva a nada. Então fica ao veloz e decidido Alberto Guerra. Chega de fazer a torcida do Grêmio sofrer.